Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal A Ciência para Aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Chagas e eu quero te ajudar nessa caminhada rumo à conquista do seu cargo público. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil, em especial aqui no estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então vamos lá, para a tela do computador para mais uma aula. Bem, pessoal, dando continuidade ao estudo da Constituição do Estado de Goiás. Comigo, professor Chagas, a nossa aula número 3. Bons estudos! Hoje nós estudaremos os artigos 8º, 9º e 10º da Constituição Estadual de Goiás, do capítulo 2 do Poder Legislativo, seção 1 da Assembleia Legislativa. Artigo 8º. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados estaduais, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional e pelo voto direto e secreto. O poder legislativo ele é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados estaduais representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Vamos entender o que é esse sistema proporcional. No caso dos senadores, os governadores, os prefeitos e o presidente da República, eles são eleitos pelo voto majoritário, ou seja, quem alcança o maior número de votos válidos é eleito para aquele cargo. Já os deputados, eles são eleitos pelo sistema proporcional. O sistema proporcional ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor que dentro de um município existam 2.700 votos válidos e existem 5 partidos, 2 coligações com 2 partidos, o partido 1 e 2 e outro partido 3 e 4, e o partido 5 ele é independente. E existe 9 cadeiras ali na Câmara Municipal. Então esses votos eles serão distribuídos por legenda, ou seja, aquela legenda que alcançar o maior número de votos. Aí vamos supor que a legenda A, que tem os partidos 1 e 2, alcançou 1.200 votos. E a legenda B, que tem os partidos 3 e 4, eles alcançaram 1.100 votos e sobraram 400 votos. Então será dividido proporcionalmente esses 1.200 por 4, que vai dar 300 votos. Então, os 4 primeiros vereadores desse município que alcançaram, que tiveram a maioria de votos, os votos dos demais vão todos para eles. Então, eles ficarão, os primeiros 4 vereadores ficarão com 300 votos cada um. E a legenda B, que recebeu 1.100 votos, também distribuirá proporcionalmente, ou seja, 275 votos para cada cadeira. Então, como ele alcançou 1.100 votos, dividido por 4, dá 275. Então, ele ocupa ali mais 4 cadeiras. Então, o partido A, a coligação A, fica com 4 cadeiras, a coligação B 4 cadeiras e fica faltando uma cadeira, que aí tem um partido independente que conseguiu 400 votos. Então a 9ª cadeira vai para esse partido que alcançou os 400 votos. Aí esse partido escolhe qual aquele vereador mais votado entre eles e fica com o restante dos votos. Assim funciona o sistema proporcional, que é pelo voto direto e secreto. Parágrafo 1º. A eleição dos deputados estaduais coincidirá com as dos deputados federais. Parágrafo 2º. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Vocês precisam entender que a legislatura dura 4 anos. Parágrafo 3º. O número de deputados estaduais corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, ou seja, na Câmara Federal. Atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12.
Artigo 9º. A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretários de estados ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes de entidades da administração indireta, para prestarem pessoalmente, no prazo de 30 dias contados do recebimento da convocação, informações sobre os assuntos previamente determinado, importando quanto aos dois primeiros em crime de responsabilidade. Ou seja, a Assembleia Legislativa e as comissões só podem convocar essas autoridades em crimes de responsabilidade. A ausência não justificada, parágrafo 1º. A autoridade convocada enviará 3 dias úteis antes do seu comparecimento exposição sobre as informações pretendidas. A autoridade convocada enviará em 3 dias úteis antes do seu comparecimento a exposição sobre as informações pretendidas. Depois ele se apresenta lá na Câmara para prestar os esclarecimentos. Parágrafo 2º. O secretário de Estado ou autoridades equivalentes poderá comparecer à Assembleia ou à Comissão, por sua iniciativa e mediante entendimento com a presidência respectiva, para expor assuntos de relevância da sua pasta. Ou seja, o secretário ele pode ir por sua livre iniciativa e também ele pode negociar com o presidente da Câmara ali para poder expor os assuntos em relação à sua secretaria, ali, à sua pasta. Parágrafo 3º. A mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informação a secretários de estados ou autoridades equivalentes e a qualquer das demais autoridades referidas no caput desse artigo, importando quanto aos dois primeiros em crime de responsabilidade, como eu falei anteriormente, e quanto aos últimos em sujeição à pena da lei, ou seja, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como as prestações de informações falsas. Essas não serão mais sujeitas aos crimes de responsabilidade, mas os crimes comuns, os crimes que estão sobre a luz do Código Penal brasileiro. Seção 2. Das atribuições do Poder Legislativo. Artigo 10º. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, ressalvada as especificadas no artigo 11º, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre: 1º, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas dos estados; 2º, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, as operações de crédito, dívida pública e emissões de tesouro estadual. 3º, fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. O que é isso? A Assembleia Legislativa, que cria os cargos. O governador propõe ali a criação daqueles cargos e a Assembleia Legislativa vota a lei que cria o cargo, o seu plano de carreira, como serão distribuídos esses cargos, e a modificação, quando os oficiais recebem suas promoções ou quando os praças recebem as suas promoções dentro das corporações. E 4º, planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5º, limites do território estadual e bens do domínio do Estado. 6º, criação, incorporação, fusão e desmembramento de município nos termos do artigo 87. Como nós já falamos anteriormente, a criação, a incorporação e a fusão e desmembramento de municípios só pode ser por lei estadual. Os municípios eles podem fazer plano territorial dentro do município, mas se for para criar um município novo ou incorporar um município em outro e fazer a fusão de 2 municípios ou desmembrar o município, somente por lei estadual, mediante o referendo da população interessada. 7º, a transferência temporária da sede do governo estadual.
como nós vemos de vez em quando o governo transfere a sua sede de governo para as cidades e fazem aquelas ações de prestação de serviços como documentos, carteiras de trabalhos, atendimentos médicos e assim por diante. Oitavo, a organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro e dos demais órgãos da administração pública. Ou seja, a organização desses órgãos tem que passar pela Câmara Legislativa para votar se cria ou não determinada lei a respeito desses órgãos. A criação e extinção das secretarias de Estado e dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, observado o que estabelece o inciso 18º, alinhado ao artigo 37 da redação dada pela Emenda Constitucional número 45 de 10/11 de 2009. 10º, servidores públicos da administração indireta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico, a criação, transformação, provimento, extinção de cargos, empregos e funções públicas, ressalvado o disposto no inciso 18º, a linha B do artigo 37, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade e, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixação de sua remuneração ou subsídio. 11º, aquisição por doação onerosa e alienação de bens do Estado e de suas autarquias. 12º, matéria de legislação concorrente nos termos do que dispõe o artigo 24 e nos seus parágrafos da Constituição da República. 13º, a fixação mediante lei de sua iniciativa dos subsídios do governador, do vice-governador do Estado, dos secretários de Estado, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11º e o artigo 39, parágrafo 4º, e artigo 150, inciso 2 e artigo 150, inciso 3, e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Ou seja, a fixação dos subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado tem que ser votado pela Câmara Legislativa. Bem, pessoal, mais uma aula da Constituição do Estado de Goiás. Bem, gente, essa foi mais uma aula. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Muito obrigado, um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!